Bom dia, boa tarde, já virando boa tarde, são meio-dia horário de Brasília. Bem-vindos ao 7º episódio de Sustain Talks. Hoje o nosso tema será sobre água. Água, na sexta-feira passada, a gente comemorou o Dia Internacional da Água e a gente escolheu, então, este tema em homenagem a isso, além de ser um tema bastante relevante aí para os negócios, tá? O que a gente vai falar hoje? Então, rapidinho, Sustain Talks, são conversas de sustentabilidade nos negócios. Deixa o seu like, acompanha a gente no LinkedIn, no YouTube. Hoje o que a gente vai falar então? Eu vou dar um pouco de um contexto, uma visão geral sobre o tema da água, tá? Depois a gente vai falar dos setores que estão mais relacionados a essa questão da água, então os setores que são mais impactados pelo uso da água, seja por conta do seu uso, seja por conta da cadeia de valor deles, e aí depois alguns conceitos e medidas de impacto, tá bom? Se você tiver perguntas, comentários, vai deixando que a gente vai respondendo ao longo da conversa. Bom, primeiro, quais são aqui os desafios, principais desafios, falando um pouco de contexto de água num contexto global, né? A gente tem aqui um dado de 2022 do IBGE, então o Brasil ele tinha 6 milhões de pessoas sem um abastecimento de água. E são 1 milhão de crianças até 9 anos que vivem sem o abastecimento de água. A gente aprende na escola, né, que 75%, algumas vezes mais, do nosso planeta, da nossa superfície é de água, mas a gente tem sempre uma questão da água potável. A água não segura, ela é o 14º fator de risco de morte no mundo. Ela é maior do que sexo inseguro, que é um tema que a gente fala bastante, e que o uso de drogas. Então, a falta de acesso à água de qualidade mata mais do que o uso de drogas. E, embora ele seja, sim, menor do que as questões que envolvem poluição do ar, obesidade e pressão alta, tá? Mas só para a gente colocar em perspectiva. A hora que a gente vai, é um objetivo, é um dos ODS, né, a meta 6.1, que está aí relacionada a alcançar o acesso universal da água até 2030, e hoje a gente tem aí 3/4 da população mundial usando fontes consideradas seguras de água, então isso significa que 1/4 não tem acesso a isso, tá bom? E aí, então, assim, o que a gente tem? A gente tem um aumento nos últimos anos de 70%, que era lá em 2015 para 75%, então a gente teve um aumento da população com acesso à água potável, mas ainda assim em ritmo lento, com desafios para a gente ter isso para 2030. E é a hora que a gente vai ver, né? É uma questão de saúde pública e muito relacionada à segurança alimentar. Aí o que a gente vai trazer, o que eu vou trazer aqui para vocês, né? Como é que a água, a escassez da água afeta a qualidade de vida, né? Então a gente tem essa questão da criação de animais e da agricultura, a água ela é necessária para a produção de alimentos, e a falta de uma água de qualidade, ela afeta também as questões nutricionais. E aí, quais são os setores? Aí eu vou direto aqui, que a gente fala, esses são conversas de negócio. Quais são os setores que mais estão ligados à questão de água? Só para a gente trazer uma perspectiva, a gente fala muito de água nas casas, a questão do tratamento de esgoto, mas em relação ao consumo de água, as casas, as residências, elas são responsáveis por aqui 8% da utilização dos recursos hídricos, essa é a estimativa que a gente tem. Então, 8% é o consumo dos lares. E 72% é relativo à atividade agropecuária, agricultura, seja pecuária. E os outros 22%, mais ou menos aí, tem uma questão de arredondamento aí dos números, são relativos à atividade industrial. Então, a hora que a gente vê, vamos pegar esse maior, que é agricultura e pecuária, onde tem o uso da água, onde a gente tem o maior uso da água, e que são afetadas também, tem uma questão de risco, quando a gente tem uma falta d'água. Primeiro é o cultivo e a criação, cultivo de plantas ou a criação de animais, então precisa de água, essa parte é mais automática. Tem uma outra parte que necessita de água, que é o processamento, principalmente na questão dos animais, então abate de animais e depois a industrialização da carne, então é um processo produtivo que em geral utiliza altas quantidades de água, e se não tem água, não tem produção, tá? Então não só não tem cultivo, mas se a gente tem, a hora que a gente vê abate de animais, se não tem água,
não tem abate, não tem carne, tá? E uma outra indústria que também está relacionada a esse tema, que é a indústria de papel e celulose. Eu não sei quantos de vocês conhecem aí os processos de produção de papel e celulose, mas eles têm um alto índice de utilização de água e também uma questão na qualidade dessa água, de como ela é devolvida para o meio ambiente, tá? Então, esses são os setores, né, nesse ponto aí da agropecuária. E na atividade industrial, a gente teria vários, né, então são vários, mas eu vou trazer um exemplo. Uma calça jeans, as estimativas diram que uma calça para produzir, a gente utiliza entre 6.000 e 9.000 litros de água, dependendo do cálculo que é feito aí da pegada. Então a gente tem isso, produtos que a gente nem imagina que tem uma alta utilização de água no seu processo. E uma outra questão, a gente está olhando a cadeia, a cadeia anterior, né? Então a cadeia de insumos. A hora que a gente olha o pós-consumo, o pós-uso desse produto. Então a gente tem também a questão da contaminação de água com o uso do produto. Cosméticos e itens de higiene e limpeza são um deles. Então o sabão, que aí é a hora que a gente ou lavar roupa, ou tomar banho, no caso do shampoo, sabonete, então essa água vai com esses produtos e ela se espalha. O óleo é um autocontaminante, por isso, não joga óleo na pia. Então, a hora que a gente olha óleo, a hora que a gente olha a água nos negócios, então a gente tem que olhar essa cadeia como um todo. Então, a cadeia, desde a hora que eu vou produzir, a hora que eu vou industrializar, a hora que eu uso o produto, então como eu tenho produtos mais eficientes na questão de o quanto ele impacta, ele ou polui a água, né, ou contamina a água, ou se utiliza de água para o consumo, e depois o reaproveitamento desse produto. Eu trabalhei muitos anos com a cadeia de reciclagem, principalmente reciclagem de plástico, mas também reciclagem de papel e reciclagem de outros materiais, e a cadeia de reciclagem de plástico, para quem não sabe, o plástico a gente lava o plástico para reciclar. E a maioria deles, a não ser que ele já seja limpo, mas para tirar os contaminantes a gente lava. Então também é um processo onde a gente usa muita água, a questão da gente prover aí a circularidade desse uso da água no processo produtivo, tá? E aí então, a hora que a gente volta aqui para os dados, né? O que a gente tem? A gente teve aí 2023, ela foi um ano onde a gente teve os ciclos de chuva bastante afetados, e isso afetou a safra. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais, né, de grãos e de outros itens aí, então a gente teve 2023 como um fator bastante crítico nas safras, na safrinha, então atraso de safra, e isso influi a produção. A gente tem uma questão financeira da produtividade por conta da água. E eu já presenciei, então já fui testemunha de plantas produtivas no interior do Brasil paralisadas por questão de abastecimento de água, tá? Então 3, 4 meses são prejuízos consideráveis. Então é isso que a gente fala, olha, a água, quando a água bate no lucro das empresas. Então esse foi o título que a gente deu para a sessão de hoje, e tem bastante a ver com isso. Então a gente falou até agora vários processos produtivos que usam bastante água na cadeia produtiva e também no pós-uso. E um outro ponto relacionado a negócios é o marco do saneamento. A gente pode fazer uma outra live específica sobre saneamento, sobre o marco do saneamento, mas a gente tem toda aí a questão de negócios que tratam que fazem tanto o tratamento da água quanto de esgotos. Então, essa questão do marco do saneamento, do tratamento de água, disponibilização de água potável e a devolução dessa água de qualidade para o meio ambiente. Ele foi de 2007, então a gente tem aí, e aí em 2020 a gente teve a promulgação dessa lei, e a gente já tem uma série de desdobramentos aí com isso, tá? E aí a gente tem estimativas, né, nesse setor, de que 30% da água tratada ela é perdida no caminho. Imagine você carregando um balde de água, indo até o rio, pegando ou até o poço, como era antigamente, carregando esse balde, e no caminho você perde 30% desse conteúdo. Isso é o que a gente tem muitas vezes nesse caminho que a água faz da fonte até
a casa das pessoas, ou enfim, até o lugar onde ela é utilizada. Então, assim, a gente tem uma questão de eficiência. Eficiência no uso da água no transporte, que é essa parte do tratamento e do transporte, né? Então, a eficiência, para a gente não ter esses vazamentos, não ter perdas, e eficiência nos processos produtivos. Se a gente comparar Brasil, produção de proteína animal, se a gente for carne, a gente pode pegar carne de boi, a gente pode pegar carne de frango, enfim, outros, mas se a gente pegar aí o boi. A Austrália, que é um país que já enfrenta dificuldades com águas por conta do seu território, então a gente tem os processos industriais na Austrália, no geral, pelo menos 50% menos de água do que a média aqui no Brasil. Aí a gente tem números que variam, tá? Depende do quão eficiente é, mas a gente tem isso, então, como é que a gente se desafia e faz processos mais eficientes? A irrigação, eficiência na irrigação do cultivo, não sei se tem alguém do agro, mas a questão de irrigação, ela é muito, muito importante. Como é que a gente tem eficiência? Hoje a gente tem sistemas já, ao invés da aspersão, de ele trazer direto no solo, você usa menos água, você evapora menos, enfim, a gente tem essa questão aqui da eficiência no emprego da água. Como é que a gente busca tecnologias? Às vezes são tecnologias, às vezes são processos, são mudanças de processo, para que a gente tenha essa eficiência. Uma maior eficiência significa também uma redução no bolso. Então, a gente tem menor custo de tratamento de água, menor custo de tratamento de efluente, supondo, claro, que a gente está falando de fazer as coisas como devem ser feitas, né? Seguindo as normas, seguindo a legislação, fazendo o tratamento adequado disso tudo. Então, eu já dei o exemplo aqui da Austrália. Aí, outro exemplo é a circularidade. Então, eu comentei aqui da parte de reciclagem, né? Então, a gente tem a reciclagem, como você lava os plásticos, então você usa bastante água, e aí você tem toda aquela, como é que você tem um sistema circular de água dentro do seu processo produtivo. Isso vale para reciclagem, isso vale para outros processos, lavanderias de roupa, desde posto de gasolina de lavar carro. Então, como é que você faz essa circularidade dessa água e pega água nova o mínimo possível, mantendo o seu processo aí num ciclo fechado dentro do possível. Então a gente tem essas melhorias, né, esses ganhos de eficiência, e a gente tem também uma outra visão, que é de trazer um melhor uso da água, que é completa disrupção mesmo de processo, de produto, de formas inovadoras de fazer. Então, eu comentei aqui da calça jeans, então entre 6 e 9 mil litros, tem uma calça jeans que ela usa 1 copo de água na sua produção. Então, assim, olha a diferença, e para a gente sair de 9 mil litros para 1 copo de água, então a gente está falando de um processo realmente bastante diferente. Calça jeans, acho que todo mundo tem uma calça jeans, já teve, mas esse processo dela ser um pouquinho desbotada, um pouquinho rasgada, então tem um jeito de fazer com água e tudo, e hoje em dia já tem vários equipamentos que fazem isso com laser, fazem isso com outras formas, que você não usa aí, não precisa diminuir consideravelmente a questão da água, tá? Você tem um processo mais simples também, né? Então, os equipamentos que você usa muitas vezes, a água acaba às vezes deteriorando o equipamento, né? O uso de água, dependendo de como você faz. E deixa eu ver o que mais. Tecnologias de tratamento de efluente. Essas são outras formas da gente trazer, então, eficiência e um melhor uso da água, tá? Tratamento de efluentes, a gente tem processos químicos e biológicos, a gente tem várias tecnologias, não vou entrar aqui em detalhes, mas tem processos que usam lagoas, grandes lagoas de tratamento de efluentes, se você vai principalmente no interior, tem isso bastante, ainda se usa, mas tem formas diferentes, mas você tem também como eu trago tratamentos de efluente que ocupem menos espaço e tratem essa água de forma mais rápida, e usando também menos compostos químicos que vão contaminar ou poluir menos de outras formas. Então, essa parte também, tratamento de efluentes,
seja no tratamento, a hora que a gente pensa no abastecimento da população, tem a ver com o marco do saneamento, que a gente falou, né, no negócio de empresas de saneamento, mas também para as empresas que têm os seus processos produtivos, fazendas, então a gente está falando também do produtor do agro, mas também processos industriais, a gente olhar esse tratamento de água e de efluente, cada vez com tecnologias com menor uso de aditivos possível e eficiência. Tá? Outro, né? A gente tem a agricultura e a pecuária sustentável. Esse é outro ponto, a gente tem SAFs, que são sistemas agroflorestais, mas a gente tem também, às vezes a gente pensa que os SAFs são a gente cultivar as plantas no meio de uma floresta densa. Também, mas não necessariamente só isso, a gente está falando de multiculturas. Como é que a gente integra várias espécies numa paisagem de modo a trazer mais resiliência? Quando você tem isso para a agricultura e para o cultivo aí e para a criação de animais também, então esse multiculturas num mesmo espaço, você torna esse sistema no geral mais resiliente, você precisa do menor uso de aditivos, né? E também você ganha uma eficiência na questão de água, seja no uso, no consumo de água, mas também na poluição, quando eu uso menos aditivos, né, eu causo menos contaminação de lençol freático, enfim, tenho todo esse impacto. E tudo isso, gente, na hora que eu falo de água, bate no lucro dos negócios. Com tudo isso, a gente está falando de custo e de valor, tá? Às vezes é um custo na veia, né, que é um custo direto, então sistemas de tratamento, o próprio volume de água que utiliza, a gente tem um custo aí direto, mas muitas vezes a gente está falando também de agregação de valor, então como é que a gente produz mais com menos, a eficiência e também a proposta de valor do negócio, tá? Um outro ponto, tá. Esse aqui eu vou dar um outro exemplo, quando a gente vê a eficiência aqui, né, práticas e tecnologias para um uso eficiente, né, da água. Teve um outro projeto, que eu participei, vários desses exemplos que eu citei são projetos que eu estive envolvido, tá? E teve um outro onde a gente fez uma otimização do uso da propriedade. Então, era uma propriedade, produção agrícola, né? E a gente fez um estudo do terreno e do contexto e do negócio, onde a gente buscou uma otimização pensando no solo, produtividade do solo, característica do solo, e também na disposição de água. A gente tem a questão das áreas de proteção, então a hora que a gente tem, quando a gente tem rios, quando a gente tem fontes de água, a gente tem áreas, APPs, onde a gente tem que ter, além da reserva legal dentro da propriedade. Mas a gente procurou fazer o planejamento olhando bastante essas questões, como é que a gente aproveita ao máximo os benefícios da paisagem e do ecossistema a favor do negócio, da produtividade e do plantio. A hora que a gente faz isso, ganha todo mundo. Então, ganha o meio ambiente, ganha as pessoas, ganha o negócio, ganha-se também na qualidade do alimento, isso é outra questão que também afeta, no geral a gente olhar bastante isso, a qualidade, o teor, a parte importante aí do alimento, o quanto ele de fato, o poder nutritivo desses alimentos. Então esse é um exemplo, a gente planejar bem o uso das propriedades, um processo produtivo para otimizar a questão de água, tanto no negócio, quanto na água depois que sair. Então, qual que é a qualidade dessa água que a gente está usando. E um outro exemplo aí é a Coca-Cola, que tem a questão de conservação de florestas e mananciais. Uma parte muito importante para a segurança hídrica é a proteção, conservação da vegetação, principalmente nas áreas de mananciais, nas áreas de nascentes e também na beira dos rios. E um exemplo que a gente tem aqui é a Coca-Cola começou a ter um projeto, a atuar mundialmente, pensando em longo prazo, nessa questão de conservação de áreas. Você fala, poxa, mas a Coca-Cola está mais longe. Mas sim, se não tem água, não tem Coca-Cola. E a Coca-Cola está em todos os lugares, a gente vai onde a gente nem imagina, tem uma Coca-Cola lá. Eu nem bebo Coca, tá?
Mas a gente vê uma empresa que está olhando o longo prazo, então eu tenho que me preocupar já com a preservação das águas, a preservação no longo prazo, senão daqui a pouco eu não tenho negócio. Então a gente chega nesse extremo também, tá? Aí aqui eu vou abordar outra pergunta aqui. Como a gente pode garantir uma gestão hídrica equitativa e inclusiva, né? A gente, do mesmo jeito que a gente tem falado aí nas questões de clima, a gente tem injustiça climática, a gente poderia dizer também que a gente tem injustiça hídrica, mas essas coisas estão bem relacionadas, né? Então, como é que a gente garante o acesso à água de qualidade para todos? Então, assim, a gente tem, e a gente olha bastante a questão de saneamento, o saneamento, teve um projeto que eu fiz na indústria de saneamento, a gente ligou muito inovação com eficiência. Quanto mais eficiente for meu tratamento, seja isso, evitando perdas no transporte, maximizando aí o aproveitamento e tratamento, a distribuição, depois a coleta, o tratamento de efluentes e o retorno dele para o meio ambiente. Então a gente está falando de eficiência, muitas vezes, tá? Para a gente garantir o acesso à população. Além da eficiência, a gente tem também a questão do olhar para as bacias hidrográficas, e aí tem o pessoal aí de conservação, né, de ecossistemas, mas esse olhar para as bacias, a gente vê todo esse caminho da água, né, e como a gente garante que os pontos corretos, os pontos mais adequados estejam aí preservados, e vegetação. E a gente tem também a questão da ocupação da terra, né? Então, quando a gente otimiza a ocupação da terra, a gente evita ocupação em áreas de produção e vários, a gente tem também isso melhor. E eu ter aí um acesso à água de qualidade, ao saneamento, tem várias pesquisas sobre isso, a gente tem também um menor gasto com saúde. Então, as pessoas são mais saudáveis, a gente tem um menor gasto com saúde, então também é uma questão de política pública, tá? Aí eu vou trazer, então a gente já falou de vários negócios, vários exemplos de como a gente olha a água no nosso processo produtivo, da importância dela, que se a gente não tem água, muitas vezes a gente não tem negócio, tá? E aí eu vou trazer aqui um pouco do conceito de pegada hídrica, que é a questão da gente olhar, então, do mesmo jeito que eu tenho a pegada de carbono, eu olho a emissão de carbono desde de quando eu tem a primeira matéria-prima até o descarte, o uso final e o descarte desse produto, seja ele um descarte mesmo, seja ele reinserido em outra cadeia, a pegada hídrica é parecida. Então, a gente tem quanto eu consumo de água desde da minha produção de matéria-prima até o final da cadeia. E a gente tem uma série de conceitos técnicos, né, em relação à pegada hídrica, a gente tem água verde, água cinza, água azul, não vou entrar nesses pontos agora, mas a gente olhar também, a gente tem as medições de carbono, os indicadores de carbono, eles começaram a ser feitos antes, a pegada hídrica, ela foi um conceito que veio depois, mas ela hoje já está bem difundida, então a gente tem aí vários estudos evoluídos nisso, e a gente tem diferentes consumos ao longo da vida útil. Um exemplo aqui, a carne de boi 17.000 litros, o leite 7.000 litros para a produção de 1 litro de leite. Então a gente olhar isso, como é que está o meu produto? Como é que está o uso da água e principalmente o que ele impacta depois do seu uso? Como eu falei, alguns não têm, então a gente tem cosméticos, sabão, óleo de cozinha, sabonete, shampoo, óleos corporais em geral, qual é o impacto que eles têm no uso depois no pós-consumo, tá? Então, isso que a gente fala de água, de novo, aí eu vou trazer aqui um resumo do que a gente falou. A água, a gente tem um desafio mundial, e no Brasil, de acesso à água potável, é um dos objetivos dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pensando em 2030, de garantir o acesso à água potável para a população. A gente tem aí ainda 25% mais ou menos da população que ainda não tem acesso à água potável, tá? No Brasil são, estimativa última do IBGE, 8 milhões, então é um desafio ainda, é uma questão de política pública.
a hora que a gente vê quais são os maiores usuários da água, né? A quem a água vai, a hora que a gente pensa no uso, no nosso consumo. 8% residências, 72% agropecuária, considerando seus desdobramentos, e 22% as indústrias. Dentro da pecuária, então, da agropecuária, a gente tem tanto o cultivo e a criação de plantas ou de animais, mas também abate, processamento e industrialização de todos eles, e as cadeias de papel e celulose, que também têm alto consumo. Temos outras, tá? Minério, enfim, praticamente todas as cadeias, difícil ter uma cadeia que não use água em alguma forma, algum momento do seu processo. E um outro negócio que aí ele vive disso, esse é um negócio que é para isso, é um negócio de saneamento. E aí soluções que a gente trouxe para uma eficiência da água, como é que a gente traz a água com valor de negócio? Circularidade, como é que eu vejo práticas, então, dentro do meu negócio para fazer essa água circular? A eficiência na cadeia produtiva, muitas vezes, gente, eu gosto de falar bastante de eficiência quando a gente fala de sustentabilidade. Então, sustentabilidade, a hora que a gente é eficiente no uso de recursos, a gente está sendo. Então, como é que a gente usa menos recursos? Como é que a gente usa esses recursos de uma forma mais inteligente? E a hora que eu falo recursos, eu estou falando de forma ampla. Hoje, estamos falando de água. Outra questão aí que a gente olha de soluções, né, para o uso da água, para a gestão hídrica dentro dos negócios. Completa inovação de processo. Então, a gente pensar em formas disruptivas, formas inovadoras, novas formas de fazer o processo, reduzindo o consumo de água, melhorando a qualidade dela. Um exemplo que eu dei, calça jeans, então a calça jeans com um copo de água, ao invés de milhares de litros de água. Produtos que evitem a contaminação da água no seu pós-uso. A gente tem sabões, sabonetes, cosméticos, que sejam aí, a gente tem desde fórmulas biodegradáveis, mas também que tenham uma melhor interação, um tratamento mais fácil depois. Outra forma da gente trazer soluções são as tecnologias de tratamento de efluentes, tecnologias mais modernas, tecnologias que tragam aí produtos e menos impactantes, a gente devolver essa água com qualidade para o meio ambiente, tá? Agricultura e pecuária sustentável, então a gente falou um pouco de multiculturas como uma forma de trazer resiliência e também de garantir eficiência na irrigação, planejamento da propriedade, adaptação ao clima, tá? Se a gente for falar como consumidor, uma questão bem importante como consumidor, que eu acabei não falando, é consumir frutas e legumes de época. O valor nutricional delas é melhor e também os recursos que se utiliza para produzir, água e outros, também a gente tem uma maior eficiência na hora que a gente consome frutas e legumes de época. E um outro ponto que tem a ver com agroindústria, né, o respeito às APPs e o planejamento do uso da propriedade. A gente pensar nisso e fazer essa questão integrada da conservação com a produtividade. Preservação de florestas e mananciais, esse é outro ponto. Agora a gente olha as bacias hídricas, então essa é uma parte crítica da qualidade e do acesso à água, garantir que a gente tem água também, né? Não é só a qualidade, mas também a quantidade de água que a gente tem disponível. E aí, dentro da gestão hídrica, então, para os negócios, a gente tem uma questão de eficiência, tem questão de pensar design, pensar o uso, pensar o impacto do meu produto e também na justiça e garantia de acesso à água de qualidade. Bom? Então, hoje é um pouco essas reflexões que a gente trouxe da água. Então, a água, ela impacta diretamente no resultado do negócio. Tem negócio que sem água não tem negócio. Então, a falta de água de qualidade, ela para plantas produtivas, prejuízos, ela prejudica também a saúde das pessoas. E para a próxima live, muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Próximo episódio, na próxima terça, a gente vai falar de economia circular. Mande suas perguntas, mande suas dúvidas e curiosidades para a gente falar então de economia circular nos negócios. Muito obrigada, gente, e até a próxima terça.